Bom dia, pessoal! Estamos começando mais uma aulinha aqui no Alicerce TV. Bem-vindos! E na aulinha de hoje, na nossa turminha do G1, a nossa aula é de descoberta, pessoal. E é sempre bom relembrar, caso alguém não nos conheça ou esteja nos assistindo pela primeira vez, o meu nome é Patrícia. E o meu nome é Milena. Tudo bem, pessoal? Bom dia, bem-vindos à aula, gente. E na aulinha de hoje, nós vamos aprender o que são as 7 maravilhas e quais elas são. E tem um bônus no início da aula também, que eu tenho certeza que a professora Milena vai gostar muito. E para isso a gente vai precisar de lápis de escrever, borracha, apontador e caderno e muitíssima criatividade, pessoal. Então, gente, vamos fazer o nosso Mindfulness de hoje. E vamos sempre relembrar que o Mindfulness, pessoal, é o nosso momento de atenção plena. Ele serve tanto para despertar o nosso corpo, quanto para despertar a nossa atenção, tá bom? Ou então acalmar o nosso corpo, relaxar a nossa mente. O Mindfulness, ele ajuda a gente a alcançar a atenção necessária, para a gente focar a nossa atenção no momento atual, no agora, no presente. E por isso a gente vai deixar de lado todas as distrações e pensamentos externos, sentimentos anteriores, e a gente vai focar em se concentrar na atividade de agora. Então, peço para vocês, Tomás, Cauã, Letícia e Pedrinho, vamos sentar em posição de mindfulness. Se tiver alguém falando com a gente agora, fala assim, só um instante que eu vou fazer o mindfulness, já já eu volto. Se a gente estiver desenhando, pega o lapisinho, deixa de lado, deixa tudo de lado, vamos sentar para a gente poder fazer o mindfulness da melhor maneira, pessoal. Pedro, a gente está só te esperando, tá bom? Isso, pode terminar de sentar. Tô vendo que você está aí tentando arrumar. Isso. Façam igual o Pedro, se arrumem, sentem, perfeito. Vamos começar, gente. Tomás, pode soltar os lápis, Cauã sentando. Isso, meu amor, perfeito. Todo mundo em posição de mindfulness, mãozinha na perna ou na mesa. Isso. Agora, vamos fechar os olhinhos. E hoje, pessoal, vamos começar com a nossa respiração. Então, vamos lá. Quando eu contar até 3, a gente vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Isso, pessoal, de olhinho fechado, hein? Todo mundo de olhinho fechado. 1, 2, 3, puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Hoje eu quero que vocês imaginem um super-herói na cabeça de vocês. Imagina como seria o super-herói ideal para vocês. Montem ele na cabecinha de vocês. Igual a gente monta peça de quebra-cabeça ou então uma peça de Lego. Agora eu quero que vocês coloquem a habilidade especial que ele vai ter. Isso, Pedrinho, paradinho, com o corpo parado, com o olhinho fechado. Esse é um exercício de imaginação. Isso, façam dentro da cabecinha de vocês. Isso. Imaginem agora que vocês estão colocando o uniforme desse super-herói. Coloquem o uniforme dele, montem. Se ele vai ter capa, se ele não vai ter capa. A roupa dele é de que cor? Rosa, roxa, vermelha. Imaginem agora que vocês estão colocando feições no rosto desse super-herói. Como é que ele é? Ele é homem, ele é mulher, ele é bonito, ele é feio. Ele tem rosto, ele não tem. Maravilha, pessoal.
Agora, observem o super-herói de vocês montados. Vocês montaram o quê? Um boneco, uma pessoa, uma história em quadrinhos, um desenho. Observem a arte final de vocês e a criação de vocês. Maravilha, pessoal? Quando eu contar até 3, eu quero que vocês puxem o ar pelo nariz e soltem pela boca mais uma vez. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Mais uma vez, puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Isso, pessoal. Agora vocês podem abrir os olhinhos e voltar para a aula, turminha. E na última aula, a gente aprendeu sobre o que é artes e audiovisual, sobre o cinema. Foi o nosso último tema da nossa última sprint, não foi, galera? E na aula de hoje, nós vamos para o primeiro tema da nossa nova sprint, o que são as 7 maravilhas e quais são, tá, pessoal? Mas, antes de saber quais são as 7 maravilhas, eu trouxe um bônus para vocês no início da aula. Bom dia, turma! Recentemente, eu e Guima descobrimos que existe uma lista das maravilhas do mundo. Professora Milena, você quer ser o Guima ou você quer que eu siga lendo? Ah, não, já ligou o microfone. Isso mesmo, turma. É a lista das 7 maravilhas do mundo moderno. Porém, essa lista veio de uma lista já existente. Os viajantes da Grécia Antiga que exploravam os impérios ao redor do Mediterrâneo tomavam nota e escreviam sobre as atrações espetaculares que eles visitavam. Foi a partir desses escritos que a lista das 7 maravilhas do mundo antigo foi criada. É isso aí, pessoal. Isso mesmo, do mundo antigo. E por que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre o mundo antigo antes de falar sobre o mundo moderno. Deixa eu explicar para vocês. A nossa lista de 7 maravilhas do mundo moderno, ela só surgiu por causa dessa lista de maravilhas do mundo antigo. Por quê? Antigamente, lá, muitos e muitos milhões de anos antes de Cristo, milhões também não, mas muitos anos antes de Cristo, existia uma lista das 7 maravilhas da Grécia Antiga. E conforme o tempo foi passando, na atualidade, na modernidade, esses lugares eles acabaram ficando destruídos. Hoje só resta um único lugar dessa lista em pé, vivíssimo da Silva, para contar a história. Então, as pessoas foram lá e se reuniram em algum momento e falaram: poxa, a gente também tem que ter uma lista de 7 maravilhas do mundo moderno. Pô, se a galera lá na Grécia Antiga já conseguia fazer 7 maravilhas e capturar, hoje em dia que a gente tem muito mais avanço, mais tecnologia, que a gente já consegue ultrapassar o mundo de forma muito mais rápida, vamos aqui então criar as 7 maravilhas do mundo moderno. Porque se na época da Grécia Antiga eles conseguiram, a gente na era da globalização também vai conseguir. Então, gente, a gente precisa entender o que aconteceu na Grécia Antiga e quais foram as 7 maravilhas do mundo antigo antes de começar a conversar sobre as 7 maravilhas do mundo moderno. Eu até brinquei com a professora Milena quando ela falou sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, da antiguidade, na época da descoberta, porém, é realmente ela coberta de razão. A gente realmente tem que entender o que aconteceu no mundo antigo para a gente entender de onde é que surgiu essa nossa lista, né, pessoal? Então, pensei que nessa sprint nós não iríamos usar, mas vamos entrar na nossa máquina do tempo, pessoal, e descobrir as 7 maravilhas do mundo antigo. Vamos lá, pessoal. A primeira que eu trouxe aqui são as pirâmides de Gizé. Se você pedir, gente, um grupo de pessoas para listar as 7 maravilhas do mundo antigo, é bem provável que você ouça sobre a pirâmide de Gizé logo de cara. Por quê? Porque essa, gente, dentro das outras que desapareceram, essa é a única que ainda está de pé. Pessoal, se você for no Egito hoje,
você vai ver essa pirâmide linda e maravilhosa que foi construída há 2.500 anos antes de Cristo. Então, assim, gente, imagina o que foi 2.500 anos antes de Cristo, é tempo pra caramba, tá? E a pirâmide de Gizé, especificamente, ela originalmente tinha uma altura de 146,5 metros de altura. Gente, vocês têm noção do que é isso? É um prédio gigantesco. Só para vocês pensarem. Eu vou deixar aí o cálculozinho para vocês fazerem. Em média, a gente tem 3 metros de altura por andar. Pensa quantos andares teria essa pirâmide se ela fosse um prédio, já que ela tem 146 metros. Vou deixar aí para a professora Milena salvar esse exercíciozinho para ela trabalhar com vocês na aula de habilidades para a vida. Muito grande, Pedro, de verdade. A gente pode ter um adulto normal, sim, assim? Não, adulto... Nossa, a gente ia ter, Pedro, uns mais de 146 adultos um em cima do outro. Muito mais. São muitos adultos inteiros, um em cima do outro, para conseguir fazer 146 metros. São muitos adultos. E, gente, o segundo que eu vou trazer para vocês é um outro, como se fosse um sarcófago, é um outro mausoléu, que é o mausoléu de Halicarnasso. Eu não sei falar esse nome, gente. Não consigo. É esse mausoléu aqui. Você consegue, Pro? Halicarnasso. Isso, esse mausoléu aqui. Gente, esse mausoléu também é uma outra extravagância de um imperador. Ele fez um túmulo pós-morte para ele, porque ele acreditava que ele só ia descansar e poder usufruir de todo o luxo que ele tinha quando ele morresse. Então, ele fez um túmulo gigantesco para ele e para a esposa dele. A esposa dele, inclusive, ela, tadinha, morreu depois dele. Ele morreu, esse negócio continuou sendo construído só depois que conseguiram colocar o corpo dele, o corpo dela aí dentro. Demorou muito tempo para ser construído. Por quê? Porque ela foi inteira feita de mármore branco, tá? Era uma estrutura surreal de grande e ficava no topo de uma colina, porque ele queria ver a capital toda que ele havia construído, então ele queria ficar com a vista perfeita para onde ele governava. E o nível mais baixo, o menor desse mausoléu gigantesco, tinha 20 metros de altura, formando uma base gigantesca que era rodeado por 36 colunas de mármore. No teto, formava uma pirâmide, e em cima dessa pirâmide tinha uma escultura de cavalos e uma carruagem, sabe? Era um negócio, e só a estrutura tinha 41, só a estrutura do cavalo tinha 41 metros. Gente, era muito grande. Imagina, olha isso, eu não consigo nem mensurar um negócio desse tamanho. E assim, era impressionante de alto. Imagina, gente, uma estrutura de mármore gigantesca. Eu não sei nem como esse negócio quebrou, vou ser sincera. Ainda não sei como ele foi destruído. Não consigo nem imaginar. Esse mausoléu, gente, hoje ele fica onde a gente conhece como Turquia, tá? É ali na costa oeste de onde a gente conhece hoje como Turquia. O próximo, que é o que eu gosto muito, que eu acho muito bonito. Vocês podem anotar no caderno, podem fazer perguntas, é só levantar a mão. Pedrinho, você quer falar? Aquele outro é de outro país? O primeiro era no Egito. Esse aqui ainda existe no Egito atualmente. Esse aqui foi construído na Turquia. Mas onde a gente conhece hoje. Turquia é outro país? Turquia é outro país. E esse daqui é na Grécia, tá? Agora, gente, é a terceira maravilha do mundo antigo, que é a estátua de Zeus. Gente, na Grécia Antiga, eles acreditavam em deuses, eles eram politeístas.
E existiam vários e vários e vários deuses. Mas o principal deles era Zeus, tá? Letícia, quer fazer uma pergunta? É para copiar o quê? Não é para copiar nada, meu amor. Você pode colocar... Eu quero que, enquanto a gente vai passando a aula, vocês coloquem no caderno qual que vocês mais gostaram, tá bom? Para no final da aula vocês me falarem qual foi o que a gente viu hoje que vocês mais gostaram, tá bom? Agora, gente, a terceira maravilha do mundo antigo que a gente vai ver é a estátua de Zeus. A estátua de Zeus, gente, ela era situada em Olímpia, e Olímpia era um santuário na Grécia Antiga. Foi o local dos primeiros Jogos Olímpicos e o lar de uma dessas maravilhas, né? E que melhor maneira de homenagear o principal deus dos gregos antigos do que construir uma estátua gigantesca para ele. Essa escultura ela foi feita por volta de 435 anos antes de Cristo, e era uma estátua tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ela tinha quase 12 metros de altura e mal cabia dentro do templo, tá? Um dos sacerdotes encarregados de passar óleo regularmente na escultura para protegê-la do calor e da umidade, uma certa vez falou: parece que Zeus vai se levantar e vai destelhar o templo, porque a imagem era de um Zeus sentado. E essa imagem tinha 12 metros de altura. Então, todo mundo imaginava se um dia Zeus levantasse, ele ia ser muito maior do que o templo e ia levar o telhado do templo. E durante 8 séculos, pessoal, observem bem, 8 séculos. Vocês sabem quantos são 8 séculos? Alguém sabe aí o que significa século e o que são 8 séculos? Fala para mim, Cauã, tá fazendo joinha. 100 anos. Um só é 100 anos. 100 milhões é muito. Um só é 100 anos. E quantos seriam 8? 800 anos. Olha, professora Milena, seus alunos. Gente, amei. E vocês sabem que isso é matemática também, porque é medida do tempo. Lembra que a gente falou? Tempo pode se medir em semanas, anos, décadas e séculos também. Muito bom. Exatamente, pessoal. Então, imagina, essa estátua fez com que em 800 anos as pessoas viajassem para a cidade de Olímpia apenas para ver essa estátua. Então, era uma estátua tão bonita, tão grande, tão importante, que ela manteve aí a cidade sendo frequentada por 800 anos. Gente, 800 anos é muita coisa, vocês não acham, não? Eu acho muita coisa. Eu já fui para Olímpia. Já foi para Olímpia, na Grécia? Que chique! País, né? É verdade, gente. Temos Olímpias, né? Olímpia em São Paulo também. Essa Olímpia é mais fácil da gente ir, não é? É um pouco mais fácil da gente ir. Bem mais fácil. Perfeito, pessoal, perfeito. Eu não fui em outro país nem para ver só uma estátua, eu não fui em outro país. Eu e a professora Milena, que somos mais velhinhas, já fomos algumas vezes a alguns outros países. Mas isso acontece porque nós somos velhinhas cocós, né? Então a gente consegue ir algumas vezes. Vocês, quando forem velhinhos cocós, também vão. Vamos passar, então, gente, para o meu favorito, que é o quarto. É o quarto? Ah, professora, aparentemente é o favorito da professora Milena também, pela comemoração. Eita, volta não. Aqui. Que são os jardins suspensos da Babilônia. Pessoal, esse daqui é um grande mistério. Gente, os jardins suspensos da Babilônia, ele, dentre de todos esses, é o que tem mais descrição em texto, tá? Então, é o que mais foi citado em texto antigo, tanto de grego quanto de romano. E todo mundo fala que nunca existiu a outra maravilha tão bonita quanto essa e tão misteriosa. Por que tão misteriosa, gente? Os relatos que existem são todos de terceiros. Então, a gente não tem uma evidência que o Jardim da Babilônia realmente existiu. A gente não tem um desenho, a gente não tem um relato de alguém que construiu, a gente não tem relato de nada. A gente só tem relato das pessoas falando, que viram, ou então pessoas falando que pessoas falaram. E assim, era tão popular que ele entrou na lista, só que a gente hoje não tem
uma evidência de que ele verdadeiramente existiu. Porém, caso real, né, ele apresentava um nível de engenharia muito surreal para a gente pensar em Grécia Antiga. Por quê? Ele era um jardim no meio do deserto do Saara. Hoje é no país que a gente conhece como Iraque. Então, imagina, gente, um deserto gigante e eles mantinham um jardim gigantesco, no alto, no meio do deserto, tá, pessoal? E isso, para a época, era de fato uma grande façanha, pessoal. Porém, a gente ainda não tem uma verdadeira possibilidade de existência disso. Só que a gente acha, caso ele tenha sido realmente escrito, ele teria escrito, realmente teria sido construído, há uma possibilidade dele ter sido construído há 600 anos antes de Cristo, pessoal, tá bom? A quinta é o farol de Alexandria, pessoal. Navegar até o porto de Alexandria era realmente muito complicado. Por quê? Porque lá tinha muita rocha, era uma água relativamente rasa. E eles, para conseguir navegar, eles tinham que encontrar uma solução. Por quê? Porque eles queriam fazer comércio lá na costa do Egito, tá bom? Então, o Alexandre o Grande, em 331 anos antes de Cristo, criou a solução que foi, aliás, inventou a solução que foi criar o farol de Alexandria, tá bom? Era um farol imponente, uma torre gigantesca que sinalizava iluminação para o pessoal que estava vindo, tá bom? No reinado de Ptolomeu II, o arquiteto grego, tá vendo, gente? Esse negócio de nome para mim é complicado. Sóstrato, ele foi contratado para construir o farol, gente, e ele demorou mais de uma década. Vocês sabem o que é uma década? Sim, pessoal? Ele morto. 100 anos não, 100 anos é um século. Uma década. 10 anos. 10 anos. 10 anos, exatamente, Pedro, 10 anos. Acredita-se que o farol ele tinha mais ou menos 140 metros de altura, pessoal, que tornava a segunda maior escultura feita pelo homem na antiguidade, depois das pirâmides de Gizé, tá? Então era grande pra caramba, servia para iluminar a parada toda. O sexto é o Templo de Ártemis, pessoal. Você pode ter uma opinião sobre qual maravilha era mais grandiosa. Porém, muitas pessoas tinham a certeza de que o templo de Ártemis era a maior e mais conturbada maravilha que tinha na época. Por quê? Porque houve vários templos de Ártemis construídos. A gente não teve um só, teve vários. Porém, ele foi destruído tantas vezes e foi destruído e reconstruído, que, assim, era extremamente conturbado isso. Ele já passou por inundação, já passou por terremoto, já passou por uma invasão de uma tribo que destruiu eles no século III. Porém, depois, em 401 depois de Cristo, ele foi destruído de fato e restou muitos poucos segmentos ali, fragmentos do templo, né? Então, eles cataram esses fragmentos e levaram para o Museu Britânico lá em Londres, e é só isso que resta hoje. Depois de tanto destruir e construir, eles não quiseram construir mais e manteve lá no Museu Britânico em Londres. Porém, a sua forma era a mais impressionante e ela inspirou vários e vários templos. Por quê? Porque ela era um templo de mármore branco lindo, que tinha uma área de construção de 6.000 metros quadrados. Pessoal, 6.000 metros quadrados é muito grande, é um troço gigantesco, tá? E ao redor desses 6.000 metros quadrados, eles tinham esculturas, estátuas e 127 colunas. Gente, a gente aqui está falando sobre medidas e é muito importante a gente ter a noção das nossas aulas de matemática para isso. Por quê?
porque são coisas gigantescas. Gigantescas. A última que a gente vai ver é um dos mais engraçados, na minha opinião. É uma das ideias mais sem pé nem cabeça da antiguidade. Gente, o Colosso de Rhodes ele foi erguido em 282 anos antes de Cristo. Ele foi a última das 7 maravilhas do mundo a ser construída e a primeira a ser destruída. Por quê? Ele só se permaneceu de pé por 60 anos. Porém, isso não impediu dele ser considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Era uma imponente estátua do deus do sol, o Hélio, porque nessa época que era Império Romano, tá? Então o deus do sol era Hélio. Porém, o deus do sol na Grécia Antiga era Apolo, né? Um dia a gente pode pegar uma sprint só para falar sobre mitologias, né, professora Milena? Anota aí, é uma ótima dica. Ia amar, gente, muito legal. Falar sobre mitologias, mitologia grega, mitologia romana, as diferenças entre elas, mitologia egípcia, enfim, tem tanta mitologia aí que a gente ficaria 15 anos estudando sobre isso. Porém, essa estátua ela foi construída durante 12 anos. Gente, o escultor demorou 12 anos para construir. E ele construiu para quê? Para celebrar uma vitória militar que eles tiveram em cima ali de uma outra área que demorou 1 ano para conseguir ganhar. Porém, reza a lenda que o povo de Rhodes vendeu os pertences deixados para trás pelos inimigos derrotados para ajudar a pagar por esse colosso, porque foi uma construção muito exorbitante, muito grande. E ele pegou todas essas armaduras que as pessoas foram largando e derreteu para aproveitar o bronze e o ferro na construção dessa armadura, tá, pessoal? E em um certo dia, o Colosso, ele infelizmente não foi forte o suficiente para sobreviver a um terremoto. Por quê? Não sei se vocês conseguem ver aqui atrás, mas o Colosso era um homem, era realmente um homem, era para representar o deus Hélio em pé sobre 2 estruturas. Tá vendo? E ela era relativamente frágil a terremoto. Os cidadãos de Rhodes, eles não quiseram construí-la, uma vez que um oráculo tinha dito para eles que eles haviam ofendido o deus Hélio na construção dessa estátua, tá, pessoal? Então, era uma estátua gigantesca de 32 metros de um homem que caiu no primeiro terremoto. Enfim, pessoal, vimos aqui as 7 maravilhas do mundo antigo. Vamos, então, gente, fazer uma pausa. Vamos para o intervalo. Merecido, pois tivemos muitos conhecimentos hoje. Vamos ao banheiro, beber água, relaxar um pouquinho, tá? E já a gente volta, pessoal. Então, pessoal, você está preparado? Vamos voltar para o intervalo, vamos voltar para a nossa aula. E agora, pessoal, nós estamos voltando à nossa viagem, mas agora a gente acabou a nossa viagem no tempo, tá bom? Gente, aliás, Guima, eu adoro nossas viagens no tempo. Vamos ver o que o Guima falou, pessoal. Eu também, Ali. Mas agora vamos entrar no nosso avião, pois vamos começar nossa viagem. Olha, gente, como a Ali e o Guima estão chiques. Olha o aeroporto bonitão que eles estão. Um aviãozão lá atrás que eles vão pegar para conseguir parar nos destinos. Em 7 de julho de 2007, foram anunciadas no Estádio da Luz, em Lisboa, as 7 maravilhas do mundo moderno, pessoal, que é um novo conjunto de obras dignas a serem listadas, como foram feitas pelos gregos com as 7 maravilhas do mundo antigo. Então, pessoal, em 7 de julho de 2017, a gente viu aí o Estádio da Luz, em Lisboa, as 7 maravilhas do mundo moderno. Vamos lá. Vamos agora embarcar na nossa primeira parada. O avião da Ali e do Guima pararam diretamente no Brasil e pertinho aqui, meu e da professora Milena. Como uma boa carioca que sou, não poderia, em momento nenhum, deixar de colocar em primeiro lugar o Cristo Redentor. Gente, só para deixar claro, as 7 maravilhas do mundo moderno, não existe uma lista de ordem de quem é mais bonito ou quem não é, tá?
Então, qual maravilha é mais importante? Existe uma ordem de que foi colocada ali no início da votação, porém não existe uma ordem fixa de quem é a primeira, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No Brasil, a gente tinha um costume de acreditar que o Cristo Redentor era a última maravilha, era considerada a oitava maravilha do mundo, não estava na lista. Mas sim, o Cristo Redentor está na lista, entrou na lista junto com todas as outras maravilhas do mundo, tá bom? Então, vamos lá. Cristo Redentor, essa maravilha é uma imagem de Jesus Cristo de braços abertos no Rio de Janeiro, que faz juiz ao título das 7 maravilhas do mundo, tá? Em 1931, ele foi inaugurado e demorou 5 anos inteiros para ser construído. E hoje é um dos cartões postais mais conhecidos do Brasil. Localizada a 709 metros acima do nível do mar e uma construção de 38 metros de comprimento, sendo 8 metros compõem apenas o pedestal do Cristo, essa partezinha aqui, gente, ó, de pedestal. É a obra mais jovem de todas as outras maravilhas do mundo moderno. Então, gente, Cristo Redentor, lindo, 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 é alto, é gigantesco, porém é um lugar que nem eu nem a professora Milena fomos ainda, mas a gente ficou de ir, não foi, Pro? Sim, gente, porque nós somos cariocas muito... Ai, meu Deus. Mas a gente vai. Mas a gente já foi no Pão de Açúcar, ok? Então a gente não pode perder nossa carteirinha. Açúcar, mas tudo bem, a tia Paty não perdeu a carteirinha dela, a minha está sendo passada. Vou marcar um dia, professora Milena, para eu e você nos dois. Gente, a segunda maravilha que eu trouxe aqui para vocês. E vocês podem ver que essas vocês conseguem ver todas as fotos. Fiz questão de escrever pouquinho para vocês verem as fotos. Por quê? Como eu falei para o Cauãzito, essa daqui, pessoal, pode ser uma trilha de viagem que vocês podem fazer. Muitas pessoas fazem essa trilha, galera, de colocar todas as maravilhas e ir visitando uma maravilha em cada país. É uma meta aí para vocês que desejam e sonham conhecer o mundo todo, conhecer todas as 7 maravilhas do mundo moderno. A segunda é Machu Picchu, no Peru. Peru, gente, é aqui pertinho também, pertinho, ó, mas é pertinho do Brasil. É uma das mais prestigiadas heranças do povo Inca. Porém, pessoal, só 30% dessa construção aqui é original. A galera teve que reconstruir, porque foi destruída aí nas invasões, e um monte de coisa, né? Eles ficam perto de uma montanha com 2.400 metros de altitude, tá? No vale do rio Urubamba, construído no século XV. O restante todo ele foi reconstruído ali, permitindo que a gente tenha uma pequena ideia de como era naquela época. Porém, ela ainda não é ele não é todo original, né? Olha que maravilha, gente, que o Tomás colocou aqui no chat. Aonde ele mora tem uma cópia do Cristo Redentor. Maravilha, Tomás, maravilha. Essas cópias elas são muito legais para a gente poder ver, né? Para a gente poder imaginar e para poder instigar a sua curiosidade de como deve ser o verdadeiro Cristo Redentor. Perfeito, Tomás. Obrigada pela contribuição. Agora, gente, a nossa viagem parou no México, que é um pouquinho mais longe do Brasil. Esse aqui eu vou precisar da ajuda da professora Milena para falar o nome. Eu tentei falar várias vezes, botei no Google Tradutor, mas não sai. Chichen Itza. Ah lá, para mim não sai. Chichen Itza. Ó, o nome pode parecer estranho, porém, esse é um presente da civilização maia para a gente, tá? Por quê? Esse é um legado arquitetônico, artístico, matemático e de várias maneiras. Por quê? Ele foi escolhido uma das maiores maravilhas do mundo moderno porque ele era um centro econômico e político desse povo, do povo maia, no caso. A pirâmide Kukulcán... Gente, é difícil, mas tudo bem. A pirâmide de Kukulcán, essa sai. Kukulcán, essa sai. Provavelmente é o ícone mais importante e popular de todos os tempos maias.
a Praça das Mil Colunas e o Campo de Jorge dos Prisioneiros e o Templo de Cacmol. Não sai. Também são exemplos da grandiosidade do povo maia. Porém, gente, essa pirâmide aqui que a gente trouxe para vocês, que foi, enfim, considerada como uma das 7 maravilhas do mundo, tem uma coisinha que vocês precisam saber. Não tem cimento. Deixo aí, solto aí para vocês. Isso foi construído, gente, apenas com cálculos matemáticos. Cálculos matemáticos de rocha sobre rocha. Gente, é matemática pura, pura. Imagina, eles construírem isso há um tempão atrás, na época da civilização maia, sem cimento, sem argamassa, sem o que a gente conhece hoje como argamassa. Imagina como deveria ser construído. E, gente, tá intacto até hoje, a galera sobe e desce ali, aquilo ali fica cheio de turista visitando. E é isso. Gente, vamos lá. Ó, agora eu vou apresentar para vocês o Coliseu na Itália. Gente, olha que coisa, olha que beleza esse lugar. Apreciem a beleza do Coliseu. Pessoal, e é lindo, é outra obra arquitetônica que, assim, foi construída há muito tempo atrás e que eles usaram muita matemática para poder construir, para ele poder estar inteiro até hoje, tá? O Coliseu, gente, é o símbolo do Império Romano. É o mais famoso anfiteatro do mundo, tá bom? É uma das obras arquitetônicas mais importantes da história da humanidade. Com cerca de 2.000 anos de história, foi o palco de lutas de gladiadores e obras teatrais, pessoal. Lembra desses filmes que a gente vê do Império Romano, dos gladiadores lutando contra animais, lutando contra outras pessoas? Normalmente, esses filmes eles eram inspirados em coisas que aconteciam dentro do Coliseu, tá, pessoal? Coliseu lindo, 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 lindo. E, atualmente, é uma das 7 maravilhas mais disputadas entre os visitantes. E é provavelmente o atrativo responsável por manter a Itália entre os países mais visitados do mundo, tá? Então, olha a importância das 7 maravilhas do mundo. Hoje, do mundo moderno. Hoje, ela faz com que o turismo ela se mantenha em pé. As 7 maravilhas do mundo, gente, ajuda muito no turismo local das pessoas, tá bom? Das pessoas não, dos países. Então aí, Coliseu, lindão, maravilhoso. O Coliseu, gente, já foi palco de diversos filmes. Diversos filmes foram gravados no Coliseu, tá bom? Tem vários. Pode falar, Pro. Não quer falar? Gente, e essa questão, a gente, às vezes, algumas pessoas até ficam assim, ai, mas por que vai ficar gastando dinheiro, preservando coisas velhas e tudo mais? Mas essas coisas, além da importância que elas têm para a história, porque são um registro do passado, que são bonitas, que são incríveis, como a tia Paty falou, elas também geram dinheiro para o país. E não só para o país aquela coisa distante, mas para as pessoas. Por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade muito turística. O governo do Rio de Janeiro lucra com isso, mas isso também movimenta o comércio para ajudar várias pessoas que vivem disso. Então, são as pessoas que vão vender artesanato, as pessoas que vendem comida, as pessoas que trabalham com transportes, as pessoas que trabalham em outros serviços, de hotéis, de agências de viagem. Então, são muitas pessoas que trabalham no setor do turismo nessas cidades. Então, quando tem lugares nas cidades, pontos turísticos, que são preservados, que recebem atenção, que são reformados, que são cuidados, isso ajuda todo mundo, porque o turismo também gera empregos e ajuda muita gente. Exatamente, pessoal, exatamente. Agora vamos conhecer uma outra maravilha do mundo, que é... Ai, calma aí, pessoal. Ih, spoiler.
que é as runas de Petra na Jordânia. Eu vou ser sincera com vocês, eu não conhecia essa maravilha do mundo antes de fazer essa aula. Conheci assim que eu fiz essa aula. A runa foi inteiramente esculpida em arenito. Pessoal, imagina o que é. Isso foi inteiro esculpido a partir de uma rocha, gente. Olha isso, que magnífico. As runas de Petra, que sobreviveram aos terremotos, às corrosões naturais do tempo, são donas de uma beleza única. Eu achei incrível, achei muito bonito, realmente achei que é muito maravilhoso. Não é à toa que foi escolhido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Localizado entre as montanhas que formam o flanco leste de Wadi Aroba, vale que vai do Mar Morto ao Golfo de Aqaba, Petra foi habitada aproximadamente em 1.200 anos antes de Cristo pelos nabateus, responsáveis pela arquitetura dessa cidade. Pessoal, hoje a aula está cheia de palavras difíceis, que está complicando as duas professoras. Porém, a gente vale ressaltar aqui, essa é uma construção muito, muito, muito antiga e muito, 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 muito significativa. Por quê? Gente, isso foi uma construção feita a partir de uma rocha. E ela sobreviveu a várias situações do tempo. Sobreviveu a terremoto, sobreviveu a chuva. E por ser feita em arenito, pessoal, arenito, para quem não sabe, é uma rocha que ela não é tão dura, igual uma rocha sedimentar, que é o que foi feito o Pão de Açúcar, por exemplo. Tá? Sedimentar, não. Não vou falar o nome específico que vai complicar a aula, porém, não é uma rocha tão dura. O arenito ele não é tão duro quanto as outras rochas que a gente está acostumado a ver. Tá? Então, teoricamente, se a gente for parar para pensar, ela deveria ser mais suscetível à erosão, deveria ser mais suscetível a terremotos, só que mesmo assim ele se manteve em pé, ali intacto, lindo e maravilhoso. Tá? A próxima é a minha favorita, devo dizer, que é a que eu acho mais bonita de todas. Infelizmente, eu não consigo colocar o Cristo Redentor em primeiro, por mais patriota que eu queira ser, nesse aspecto, não que eu seja muito patriota, mas o Taj Mahal, para mim, gente, de fato, imagina, gente, o maior conto de fadas e não sei. O Taj Mahal para mim é muito bonito. Posso cantar? Tô brincando. Professora, vai aparecer a Disney, Oi. né? Vai aparecer a Disney, Então. O Taj Mahal tem a Princesa Jasmine, o castelo da Princesa Jasmine, eu acho que ele foi muito inspirado nessa arquitetura. Só que a Princesa Jasmine não é da Índia, ela é de um outro país árabe, que eu não sei qual é. Só que ele lembra muito a estrutura do Taj Mahal. Você sabe de onde é que é? Que país que é a Princesa Jasmine, professora? Eu não sei. Até porque ela é um país que não existe, né? Que é do... Mas eles se situaram em alguma... Mas é algum país do Oriente Médio, algum país isso aí. árabe que eu não me recordo. Então é isso, localização Oriente Médio. Então, pessoal, o Taj Mahal é o principal monumento da Índia. E é impressionante mausoléu. Uma curiosidade, a palavra mausoléu, ela ficou conhecida por causa do mausoléu daquele imperador lá que quis construir um troço magnífico para ele quando ele fosse morrer. Então, hoje a gente conhece a palavra mausoléu por causa do mausoléu daquele imperador lá, tá? O Taj Mahal, pessoal, ele foi construído em 1630 e entre 1630 e 1652, tá? Ele teve 22 mil homens trabalhando durante a obra, tá? Ele é localizado em Agra. É um monumento feito em homenagem à esposa do imperador da época. Por quê? O Taj Mahal, o nome Taj Mahal, ele foi inventado a partir de um apelido carinhoso que esse imperador ele dava para a esposa dele. Eu não lembro exatamente o que significa Taj Mahal, mas eu acho que é minha querida ou meu amor em indiano, hindu, lá
Não sei exatamente se ele já falava hindu nessa época, mas eu acho que já. E assim, ele construiu esse monumento porque ele queria representar a beleza dela. Então é muito fofo, é um símbolo romântico e durante anos e anos e anos, as pessoas vão para frente do Taj Mahal e pedem as suas noivas em casamento. Então é muito comum você ir ao Taj Mahal e ver pessoas ajoelhadas pedindo suas amadas em casamento. Ou então tem pessoas que moram na Índia que vão ao Taj Mahal com as suas namoradas ou com os seus futuros maridos, porque eles acreditam que eles vão ter sorte no amor se visitar o Taj Mahal. Então, o Taj Mahal é um grande símbolo do amor e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo, tá? Eu acho muito fofo, acho muito maravilhoso. Em Bollywood, a gente tem vários e vários e vários filmes, em Hollywood também, que a gente tem vários filmes que foram gravados em frente ao Taj Mahal. É maravilhoso, pessoal. Infelizmente, quando a gente vai no Taj Mahal, não tem essa vista assim limpinha, porque é muita gente. É muita gente que vai ao Taj Mahal. É muita, 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 muita gente. Tem vezes que a gente vai lá e tá lotado de gente que quase não dá para tirar uma foto limpa do Taj Mahal sem ter 1 zilhão de pessoas na frente. Porém, é muito bonito de perto quando a gente vê. Então, pessoal, aqui temos, então, a última e não menos importante. Gente, essa daqui eu acho sensacional. A Grande Muralha da China. Gente... Eu ia falar Muralha da China. A Grande Muralha da China é realmente grande mesmo, tá? Não tem mais de 1 quilômetro, tem mais de 1 quilômetro. Tem muito mais quilômetros. É um dos lugares aí que está no meu radar de viagem, que eu pretendo viajar um dia. Acho que, assim, é um dos que eu mais tenho curiosidade de conhecer, a Muralha da China. A Muralha da China, gente, ela foi elaborada ao longo de várias dinastias chinesas, tá? Não foi feito nem 1, nem 2, nem 3, nem 4 aninhos, não. Foi feito em várias dinastias, séculos e séculos à frente, tá? A Grande Muralha da China começou a ser construída em 220 anos antes de Cristo, por ordem do primeiro imperador chinês. Não vou falar, pois não sei falar. Da dinastia Qin. A ideia da obra era oferecer proteção aos invasores vindos do norte. Com o passar do tempo, a Grande Muralha acabou se tornando uma das construções mais icônicas da história da humanidade. Tá bom, pessoal? Por quê? Era uma grande muralha que fazia proteção do Império Chinês na época. Antigamente, vamos falar um pouquinho aqui sobre história chinesa. A China, gente, ele era o maior império da Ásia. A China, a gente fala China hoje, mas tinha vários outros nomes, tinham várias outras dinastias. Se vocês quiserem, a gente também pode trazer isso na aula de habilidade para a vida. Por quê? A história asiática, ela é muito... A história dos países da Ásia, elas são muito diferentes da história que a gente conhece hoje, como da Europa, da América. Além de ser mais antiga, e já tinha uma civilização formada muito antes da gente, civilização política, eu digo. Ela é muito grande e é muito maravilhoso conhecer, porque existem coisas que a gente nunca nem imaginou. Por exemplo, no caso da China. A China era uma grande potência política na época medieval, a gente pensa assim, mas muito antes. Tanto que a gente vê 220 anos antes de Cristo, a China ela já era uma potência, já estava em uma quinta ou uma sexta dinastia, que foi a dinastia Qin. E assim, é muito curioso pensar que olha o quanto de dinheiro e de poder que eles tinham ao ponto de construir uma muralha desse tamanho. Era uma muralha, gente, gigantesca, gigantesca, gigantesca. Professora, você sabe quantos quilômetros tem a muralha da China? Pesquisar agora. Professora, a muralha da China foi construída... Galera, tem muitos quilômetros. Galera, a muralha da China... Vocês lembram que 1 quilômetro é 1.000 metros, né? E a gente tem 1 metro e pouquinho, só para a gente se situar. Eu tenho um pouco mais de 1,5 metro, né? 1,60 m. 1 quilômetro são 1.000 metros. A muralha da China tem 21.196 quilômetros. Gente, quanto que isso dá de metros?
Isso aí dá 21 milhões de metros. Gente, meu Deus do céu. É muito grande. Quantos anos demoraram para fazer isso? Calma aí, um de cada vez. Entendo Vamos que levantar vocês as tenham ficado mãozinhas. chocados. Calma aí, Pedro, levanta a mão. Pode falar, Cauã. Quantos homens trabalharam aí? Cara, Pra Cauã, construir. não dá para mensurar. Sabe por que não dá para mensurar? Porque demorou várias e várias dinastias para ser construída. Então a gente não sabe, não tem 2000 noção. anos. A gente não tem dimensão de quantos homens trabalharam. Porque demorou muitas dinastias. Foram quantos anos? 2000 anos? 2000 anos, gente. Foi o maior 2000 anos. Minecraft do mundo. Sim, a gente vai ter uma aula só sobre... Aqui, hoje, a gente está passando batido por todas elas. Só que nas nossas próximas aulas, a gente vai ver todas elas de pouquinho, vai ver foto, vai ver como foi construído, a gente vai ver se acha uns videozinhos, não é, Pro? A gente vai levar vocês em uma viagem por todas esses lugares. Só que, gente, a muralha da China é um negócio que não dá para mensurar em tamanho. De verdade, é muito grande. Cauã, pela sua reação, já pode pegar o caderninho e escrever. Eu gostei muito da muralha da China, que vai ser o que você mais ficou impactado. Na nossa retrospectiva de hoje, eu quero que todo mundo pegue o caderninho de vocês. Eu posso ser o primeiro? Ó, o Tomás vai ser o primeiro porque ele está com a mão levantada, Pedro. Quero que todo mundo pegue o caderninho de vocês. Gente, o que é importante? O caderninho, eu preciso de foto desse caderninho de vocês de hoje, tá bom? Não esqueçam de me mandar foto da atividade de hoje. Então, escrevam no caderninho. Ó, para nossa retrospectiva de hoje, Qual era a eu atividade quero que vocês... mesmo? Escrever a atividade de hoje, ela escreveu que Isso. gostava. Escrever a parte favorita da aula. Pode copiar daqui, ó, se você quiser. Tomás, você também. Letícia, Pedro, Cauã. Então, gente, a nossa atividade de hoje é vocês me falarem qual foi a parte favorita da aula de vocês, tá bom? Então, vou chamar, já vi que tem mãozinhas levantadas. Tomás, fala para mim, qual foi a sua parte favorita da aula? E qual foi o monumento favorito? Foi ver as 7 maravilhas do mundo e eu posso falar que eu escolhi também? Pode? Eu escolhi a estátua de Zeus. Ah, que maravilha! A estátua de Zeus é realmente muito bonita. E Porque muito eu olhei grandona. ali e parecia que ela era de ouro. Eu falei, eu vou escolher ela. Mas ela... O professor, eu não sei, na verdade, se ela era de ouro ou não. Mas ela parecia ser de ouro mesmo. Mas eu acho que era de ouro. E Tomás gostou de um ourozinho, né? Inxalá, Tomás. Muito bom. Muito ouro, muito ouro. Muito ouro. Na verdade, eu gosto da cor dourada e ouro é dourada. É verdade, a dourada é linda, né, Tomás? Maravilha, meu amor. Muito obrigada, tá? Ó, não esqueçam de me mandar foto disso, porque eu vou precisar, tá? Eu quero ver, quero deixar registrado. Perfeita. A muralha da China do Cauã. Vai lá, Letícia, fala para mim. Qual foi o seu monumento favorito? O que é que você colocou no caderno? Letícia? Fala aí, Lelê. Eu gostei muito da parte da aula que a gente viu sobre as 7 maravilhas do mundo. E eu gostei mais do Colos de Rhodes, do Taj Mahal e da Grande Muralha da China. Maravilha, Letícia, maravilha. Me manda foto, tá bom? Do caderninho que você escreveu isso. Pode ser? Obrigada, meu amor. Você agora, Pedrinho, fala para mim. O que é que você escolheu? O que é que você mais gostou? Eu gostei das maravilhas do mundo. E eu gostei da pirâmide e Do Cristo? Do Cristo. Você botou isso no papel, Pedro?
Maravilha. Então, tira uma fotinha para mim, tá? Agora você, Cauã. Fala para mim, qual foi que você mais gostou? O que você mais gostou da aula de hoje? Muralha da China, por favor. Muralha da China, maravilha. Pessoal, alguma dúvida? Estamos encerrando por aqui mais uma aulinha no Alicerce TV. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, queiram contar para a gente como se escreve alguma das palavrinhas que eu e a professora Milena não conseguimos falar na aula de hoje, podem marcar a gente no @AlicerceEdu. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, tá, pessoal? Nós vamos adorar ouvir vocês. Pode ser até uma brincadeirinha sobre o que eu imaginei a nossa aula de hoje, porque a aula de hoje foi realmente muito divertida. Nós adoramos a interação de vocês e vamos adorar responder vocês. Pessoal, vamos ligar o microfone para dar tchau para o pessoal de casa? Vamos lá? Tchau! Tchau, gente! Tchauzinho, bom descanso, gente. Tchauzinho para todos vocês. Beijocas, até a próxima.